da tribulação, do que nós passamos, mas o Senhor é tão bom e misericordioso que Ele faz tudo resultar em vitória para nós. Aqui no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 12, parei que os irmãos estão comigo. 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Visão celestial, o espinho na carne. Aleluia. Quem gostaria de ter uma visão de Deus, diga glória a Jesus. Então fica ligado com o Senhor, porque Ele pode mostrar para você aí agora mesmo. Louvado seja Deus. Que a palavra do Senhor nos diz que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e ainda não subiu no coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama a Deus, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. 12. Em verdade, se não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Glória a Jesus. Amém. Só até aí basta para nós entendermos um pouquinho, porque louvado seja Deus. Quando eu, há 33 anos e meio atrás, eu com 12 anos de idade, o Senhor preparou este privilégio de querer, né, por sua graça, me mostrar as coisas tão lindas que, para mim começar a contar, eu peço assim aos irmãos que fiquem ligados com o Senhor, porque as mesmas testemunhas que me arrebataram ao céu, me deram as mãos e esteve na minha frente, e eles disseram que toda vez que fôssemos contar, eles estariam presentes, por ordem de Deus. Louvado seja Deus. E eu tenho certeza que o Senhor já enviou essas testemunhas aqui no nosso meio, e é necessário que nós demos crédito à palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Eu estava dizendo hoje com meu esposo, ele ainda está comigo. Não gosto muito de ficar ouvindo essas experiências assim contadas, às vezes por pessoas, né, de casa, ou talvez assim, não sei como ele quis se expressar, não dei muita atenção, mas ele queria dizer uma coisa que eu já estava aí com isso no meu coração, e a irmã Magdália também me perguntou quais agora, a respeito das 3 vezes que o Senhor me arrebatou, e por devido tempo passou, agora, há 1 ano atrás, que o irmão Daniel sentiu de publicar, dar mais atenção para que eu contasse, mas no momento em que Deus me arrebatou, depois de uns 5 anos, mais ou menos, eu me calei, não contei mais para ninguém, para igreja nenhuma, e ali fez com que fosse apagando da minha mente, né, do meu coração, as cenas mais importantes, sendo que a emoção continua. Eu sei que foi real, eu sei que aconteceu, mas a expressão eu não consigo mais como era há 5 anos, até 5 anos depois do arrebatamento. Eu ainda falei para a irmã Magdália, eu ajunto todas os acontecimentos dessa revelação, da primeira vez, da segunda vez e da terceira vez, para que o Senhor me faça eu lembrar mais ainda. E é tão importante isso que o irmão Daniel faz, de nos convidar para contar essas maravilhas de Deus, que eu sinto que cada vez que Deus toca nele, para nós contarmos esse arrebatamento, Deus me traz uma renovação espiritual. Cada vez. Interessante que há 3 dias, uma semana atrás, o Senhor me visita com uma porção dobrada do Espírito Santo. Glória a Deus.
E aconteceu, irmãos, quando minha mãe viajou para Minas, e nós ficamos em casa orando, porque meu tio tinha falecido em Minas, e ela deixou nós em casa, e os irmãos da igreja, que eu ainda espero também, é um desejo meu, de encontrar os irmãos que esteve conosco naquela vigília, para nós orar juntos e relembrar aquela madrugada de vigília tão poderosa. Nosso irmão Diácono Antônio, que viajou para Minas, em Ofenas, está lá ainda, já velhinho, deve ter já os seus 90 anos, beirando já os 90 anos. E o filho dele, o operador Ivo, ali do Parque Figueira Grande, regente do coral, que também esteve presente nessa vigília do arrebatamento, louvado seja Deus, que o Senhor nos levava para essa vigília, muitas vezes, olha aí, essa segunda vigília, que foi o arrebatamento no Vera Cruz. A primeira foi na minha casa, a segunda no Vera Cruz. A primeira vigília foi quando minha mãe viajou, né? Então vamos pela primeira, louvado seja Deus. E nós estávamos de mãos dadas ali dentro da minha casa, orando, para que Deus viesse guardar a minha mãe na viagem. Ela estava viajando numa perua Kombi que não estava muito revisada, nós estávamos preocupados. Então foi decidido por nós que passássemos a noite em oração, até no outro dia ela chegar lá e mandar notícia para nós que tinha chegado bem. Nós íamos orar para que Deus guardasse ela na estrada. E assim nós demos as mãos e começamos a orar por volta de umas 2 horas da madrugada. O Senhor me dava uma visão de que a perua Kombi estava correndo pelo asfalto e por cima da perua Kombi estava uma mão muito grande estendida. Quando eu fixei os olhos para ver bem se era uma mão, era um anjo com as asas abertas em cima da perua, um anjo com as vestes brancas, voando em cima da perua, né? Graças a Deus ela foi bem. E logo após essa visão, a alegria de Deus entrou tão forte no meu coração, todo mundo de mãos dadas orando. E eu pude sentir como que uma luz muito forte se aproximava de mim, me rodeando. Aquela luz forte ia me rodeando. Conforme a minha atenção voltava para a luz, fazendo a volta em volta de mim, eu fui ficando tonta. Então eu estava de joelho, tombei de um lado, e a minha irmã, que estava de mãos dadas junto comigo, que ela é mais velha do que eu, ela segurou nos meus pés e ela já entendia já sobre arrebatamento, louvado seja Deus. E ela dizia: Senhor, não leva minha irmã agora não, Senhor, minha mãe já viajou por causa de uma morte. E ela fazia essa oração chorando, mas o Senhor não quis que eu voltasse ali. Mas eu escutava todos os irmãos orando, escutava enquanto todos não se acalmaram para continuar em oração tranquilamente. Os anjos do Senhor não seguiram viagem comigo. Eu não podia sair fora de mim. Eu escutava, eu não tinha força de reagir, eu não tinha força de levantar do chão, eu estava escutando os irmãos orar, mas eu sabia que eu não podia entrar em mim. Eu estava, aleluia, separada do meu corpo, louvado seja Deus. Aí sim, quando os irmãos firmaram na oração, louvado seja Deus, o Senhor me fez eu contemplar na minha frente um clarão muito forte, que era o anjo do Senhor, mais alto do que eu. E nas minhas mãos eu senti como que alguém segurou. Ficou forte a segurança daqueles 2 anjos do lado e um na minha frente. Quando eles voaram, subiram comigo a certa distância, eu olhei de lá e eu pude ver o meu corpo no chão com a saia azul e uma camisa rosa. Rosa clara. Louvado seja Deus. E a distância que nós íamos subindo, eu sentia a friagem no espaço, eu sentia como que não tivesse teto para me ver quem estivesse dentro de casa. Né? Eu podia ver todos normal, dentro das suas casas. E o Senhor me deu o privilégio de sentir os luminares passando rápido por nós. Nós indo numa velocidade muito grande em direção ao céu.
E quando eu avistei de longe um brilho muito forte na minha frente, eu pensei, deve ser o anjo que estava na minha frente, que foi mais adiante. Deve estar muito longe de nós e está resplandecendo desse jeito, mas não era. Quando nós chegamos bem próximo daquele brilho, que era justamente a altura de um homem de 1,75 m, 1,70 m, 1,80 m, né? Que nós aproximamos bem perto, era um brilho como se fosse de uma agulha muito forte na minha frente. Chegamos perto, bem pertinho, que ofuscava a minha vista. Eu escutei uma voz que me dizia assim, seja bem-vindo. Aí eu já não estava mais no espaço. Quando eu escutei essa voz, eu já tinha atravessado aquele brilho. A voz foi justamente o tempo de atravessar aquela porta do tamanho de uma agulha. Louvado seja Deus. Aí quando eu olhei para mim, eu já não estava mais com as vestes igual a que estava na terra, né? Glória a Jesus. Porque quando eu saí do meu corpo, eu estava igual o outro corpo. A mesma veste. Mas quando eu passei para lá, aí eu já não estava mais com o cabelo preso, nem com a mesma veste. Eu estava toda de branco, leve, suave, uma alegria muito forte dentro de mim. Uma coisa muito boa diante do Senhor. E aqueles anjos seguravam na minha mão, permaneceram calados. O que estava na minha frente começou a me mostrar e a dizer tudo. E eu via o grande jardim, uma glória muito grande que piscava debaixo dos meus pés, corredor muito grande de glória. Era como se fosse areias douradas. E aquele jardim de um lado e do outro, ele ia me explicando flor por flor, que tinha flores que estavam tão jubilando que ouvia-se o louvor, o cântico, como nunca ouvi. Mas eu ouvia aquelas flores tão formosas, eu olhava nas pétalas das flores, nas folhas delas, não tem comparação aqui na terra. Era como se corresse um líquido dourado no talo das flores. Outra já estava murcha, caída, e o anjo explicava de cada um que representava a vida do crente aqui na terra. Os crentes que eram zelosos, cuidadosos das coisas de Deus, os crentes que guardavam a doutrina do Senhor, estava representando aquelas flores de flores, aquelas flores bem cuidadas. Porém, as flores que estavam murchas, caídas, eram aquelas que ainda estavam esperando aqueles crentes que conheciam a palavra do Senhor, dessem crédito à voz de Deus para que lá no céu as suas vidas fossem representadas por aquelas rosas, por aquelas flores. E eram flores de todas as cores, todos os tamanhos, todos os formatos, lindas como nunca existiu aqui. Não tem explicação. Glória a Jesus. Passando por aquele corredor, o anjo chegava comigo na sala das coroas, que eram paredes douradas, que só de ele encostar a mão já aparecia. Quero dizer assim, antes das coroas, teve a sala das vestes, que ele encostava a mão na parede e abria as gavetas, e pegava ali as suas vestes e abria para mim ver. Tinha vestes confeccionadas com fios dourados, muito linda, que resplandecia a sala inteira. Era um brilho que misturava com o brilho das paredes, da face dos anjos, das roupas dos anjos. E eu me alegrando muito, porém tinha outras vestes que estavam sem mão, sem gola, sem a parte da frente. E o anjo explicava a mesma coisa, que representava os crentes zelosos e cuidadosos aqui na terra para que não contaminasse as suas vidas com o pecado, que seguisse ao Senhor, porque cada tempo era o tempo da confecção. Cada tempo que o crente completasse aqui, que não é o tempo do homem, mas o tempo de Deus, era confeccionada as suas vestes lá na glória. Quando chegando mais para frente, eu pude ver uma estante enorme com muitas coroas. E naquelas coroas
pedras que resplandeciam longe, outras, porém, só a haste, só o formato, mas não tinham pedras nenhuma. E quando uma me chamou a atenção, que estava muito bonita, muito completa, em cada detalhe tão pequenino, tinha cada pedras que parecia que tinha nomes girando dentro dela, dentro daquelas pedras. E eu fiquei curiosa para saber que coroa era aquela, de quem que era. E o anjo me explicando cada coroa de quem seria. Quando ele viu que a minha curiosidade era saber daquela, ele dizia: esta coroa que você quer saber é do representante da obra que você pertence lá na terra, se ele perseverar até o fim. Eu pude entender na hora claramente que ele estava falando do missionário Davi Miranda. Não precisou ele me explicar, veio a revelação completando o que ele tinha falado. E passando todas essas coroas, ele chegou comigo numa sala do julgamento, onde tinha cálices, taças bem grandes, irmãos. Vocês conhecem cabide de açougue, que tinha crianças penduradas por aqueles cabides. Sua pele, às vezes era o corpinho, era só pele, só tinha a cabeça formada. Ou às vezes era só a pele pura, pingando tanto sangue dentro daquelas taças enormes. E as mães, a mãe daquelas crianças rodeava em volta daquela taça, chorando e escutando também o choro daquelas crianças o tempo inteiro. E elas agoniadas, porque elas tinham que dar conta, e o anjo dizia: as mães vão ter que dar conta da vida dessas crianças, que elas provocaram o aborto, que elas praticaram o aborto, que elas impediram de vir a criança que era para elas ter dado à luz. Louvado seja Deus. Daí para frente, meus irmãos, ele chegou comigo, os dois anjos segurando a minha mão e o outro na frente. Chegou comigo num despenhadeiro, num lugar onde parecia que tinha terminado as pedras. Eu pude observar seriamente onde parecia que tinha terminado o solo onde eu estava pisando. E dali era escuridão, muitos gritos, muitos ais, muito sofrimento. E eu querendo saber o que era que ele queria me mostrar. Foi como se subisse a escuridão, chegou perto de mim e eu podia contemplar bem claro, no meio das tochas de fogo, no meio do pavor, como se tivesse os irmãos entendem, uma árvore bem enorme, a maior do que esta casa, porque o inferno, alguns pensam que é pequeno, mas é muito grande. E era uma árvore que tinha sido cortada, como se tivesse sido colocado fogo na árvore, e ela queimou toda e depois cortou, deixando as raízes no chão. E aquele seco enorme de madeira cortado lá no inferno, e eu podia ver como que pastores, mulheres de pastores, tudo quanto era mulheres que conheciam a palavra, que não deram valor à palavra do Senhor, eram forçadas a esticarem as suas mãos, os seus pés, eram forçadas por demônios em forma de monstros, como se fosse corpo de jacaré, cabeça de ursos, os olhos para fora, coisa horrível, não tem como descrever a forma desses demônios. E as pessoas que ele trazia de tanto medo, de tanto pavor, de tanta dor, eles estavam deformados. Línguas penduradas, orelhas lavradas, arrancada a orelha, os olhos para fora. E eles traziam aquelas pessoas forçadas, esticavam as suas mãos em cima daquela madeira, enquanto outro demônio vinha com uma lança, cortava as pontas dos dedos, vinha outro demônio e pegava aquelas pontas dos dedos com esmalte e comia. E aquelas pessoas, aquelas mulheres gritavam apavoradas, dizendo: não faça isso. Aquele grito doía na minha alma.
E os demônios tinham uma explicação para cada sofrimento que eles faziam com as pessoas lá no inferno. E eles diziam, quantas vezes você, naquela maior ironia, quantas vezes você deixava nós usar os esmaltes que nós queríamos nas suas unhas. Então as suas unhas é minha. E comia as unhas, os dedos, as pontas dos dedos daquelas pessoas. E as pessoas saíam gritando com sangue escorrendo na ponta dos dedos. Uma coisa horrível. Outros eram dissipados, o dedo inteiro, cheios de anéis. Eram os anéis correndo, rolando por um lado e os pedaços de dedo para o outro. Era o punho todo dissipado. E para tudo eles tinham explicação e dizia quantas vezes você deixava nós usar as suas mãos para colocar nos programas de TV. E os olhos eram arrancados para fora, irmãos, com a ponta de uma lança. Eram arrancados para fora os olhos das pessoas e outros demônios ajuntando e comendo. Eram muitos demônios fazendo isso ao mesmo tempo. Acontecia em milésimos de segundo, em volta daquela árvore bem grande, olhos e mais olhos. Muitos olhos pelo chão. Chegavam a pegarem assim, com as mãos cheias. Eram demônios que não acabavam mais, de tanta quantidade de demônios devorando aqueles olhos que assistiam televisão, coisas que não podiam. Inclusive tinha um homem correndo com a Bíblia de um lado e uma faca fincada no peito, uma faca enorme, com a ponta dela saindo nas costas. As mãos dele, uma mão estava segurando na Bíblia e a outra estava segurando, um demônio estava segurando a mão dele. E ele estava sendo arrancado os seus olhos e os demônios, e ele dizia, eu andei com a palavra de Deus. Eu andei com a palavra de Deus, era como se fosse a Bíblia. Mas quando me dizia que aquelas palavras foram tiradas da mão daquele pastor, daquele homem, e ele estava só com a capa da Bíblia lá no inferno, porque ele escondia atrás da palavra de Deus, da Bíblia. E era arrancado os seus olhos, porque ele estava com a camisa aberta, até aqui. Aí o demônio dizia que ele tinha deixado os demônios usar a mente dele para mostrar o corpo. Que ele dizia que tinha corpo formoso e que queria andar com a camisa aberta. E que ele punha os olhos nas mulheres seminuas pela rua, então os olhos dele eram arrancados. E ele só com a capa da Bíblia na mão e a outra mão segurada por um demônio. Uma coisa horrível ali no inferno. Quando de repente, irmãos, eu vi como se chegou perto de mim um saco enorme, 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 como se fosse todo um bairro inteiro. Um saco do tamanho de um bairro maior que você imagina, dobrado pelas bocas, assim, dobrado, enrolado nas bocas, cheio de tocos de cabelos, muitos cabelos, pedaços de cabelo. Tinha cabelos grandes, cabelos pequenos, toquinhos pequenininhos. E as mulheres que rodeavam em volta daquele saco enorme. E o anjo dizia para mim assim, aquelas ali são as que cortam seus cabelos, depilam suas sobrancelhas, e elas vão dar conta de todos os cabelos que não era para elas depilarem, porque elas queriam ficar bonitas, ou usar mangas cavadas, ou irem à praia, e então elas se depilavam. E aquelas mulheres choravam em volta daquele saco, e os cabelos voavam de dentro do saco, interessante. O nosso Deus, ele é muito sábio, até no inferno ele tem domínio. Glórias a Deus. E ele fazia com que aqueles cabelos saíssem de dentro do saco e viessem como se fosse agulha, eles se transformavam como se fosse agulha, enfiando justamente no pedaço onde a mulher tinha arrancado. Eram muitas agulhas pequeninas que enfiavam na sobrancelha da mulher, ficava grudado. Eram muitas agulhas em todo o corpo dela, nas costas das mulheres. Tinha um grupo de jovens, de moças, que choravam em volta, com os cabelos já tinham os pedaços arrancados, os demônios já tinham arrancado umas pontas,
tinham uns pedaços carecas de um lado, porque os demônios tinham achado que elas tinham pintado a mecha do cabelo e disfarçavam de cantar na igreja, e nas costas delas vieram muitos fios de cabelo transformados em agulhas e enfiaram nas costas delas. Coisa horrível, meus irmãos, porque elas teriam que dar conta dos cabelos que elas cortaram, que não era para elas cortarem. Homens cabeludos, que os seus cabelos, as pontas dos cabelos dele, hoje nós vemos por aí os homens com seus cabelos grandes e não sabemos o que é isso. É a palavra de Deus que tem que se cumprir, porque eles irão dar conta. Muitos conhecem a palavra de Deus, nós temos que falar a verdade de Deus. Os seus cabelos, irmãos, eram transformados em serpentes pequenininhas, que vinham picar os seus pescoços, vinham morder e não adiantavam eles tirarem, não adiantava, era coisa horrível. Por isso que o Senhor, Ele dá a palavra dEle, nós temos que obedecer, nós temos que seguir conforme ela nos ensina. Louvado seja Deus. Era muito tormento ali naquele lugar, e não dá para nós errar os nossos pés, nem por um segundo, porque pode ser a qualquer momento que o Senhor vem nos arrebatar, pode ser a qualquer momento que acontece a chamada nossa dessa terra, e será destinada a nossa parte, conforme nós praticamos aqui na terra. Melhor não conhecer a verdade do que conhecer a verdade. Não tem escape, né, meus irmãos? Não tem escape. Lá no inferno também eu via muito sofrimento na vida dos casais que desrespeitavam uns aos outros. Eram como se lá no inferno um demônio com formato feminino atormentava o homem e um demônio com formato masculino atormentava a mulher, zombando, cuspindo no rosto dela, no rosto dele. Era coisa horrível, meus irmãos, não temos como assim explicar, mas essa parte íntima, a parte conjugal do casal precisa de ser venerada, respeitada. Louvado seja Deus, sentimentos, aleluia, porque assim como no céu terá um galardão, louvado seja Deus, e o Senhor deixou bem claro a respeito da igreja e de Cristo, que é a noiva, aleluia, assim será também lá no inferno, tem um significado para aqueles que desrespeitam. Louvado seja Deus. É muito importante que sente, que ensine, senta os dois juntos, lê, estuda a palavra de Deus, ensine uns aos outros, nem queira ser mais do que o outro, porque lá no inferno, quando um demônio via que o outro estava apresentando para Satanás as obras que ele tinha praticado aqui na terra mais do que o outro vinha, pulava por cima da cabeça dele e queria ser maior do que ele. Não, você não, foi eu que fiz. Aí montava, empurrava aquele lá, era como se era um buraco fundo. Ia empurrando aqueles demônios para dentro daquele buraco e aparecia outro. Subia outro em cima da cabeça dele. Então, entre nós não. Entre nós somos todos iguais, né? Porque quem é maior no nosso meio é só Jesus. Louvado seja Deus. Quando de repente, meus irmãos, eu vendo aquele grande sofrimento ali, meu coração foi apertando, eu fui sentindo dor, tristeza, angústia, e os anjos do meu lado, e eu querendo passar até mal, né, em cima ali, sentindo um mau cheiro, uma ânsia de vômito, um negócio horrível, de tanta sujeira, tanta porqueira, tantas coisas erradas lá no inferno. O anjo me virava de costa para aquele lugar, era como se descesse uma pedra e fechou aquele lugar, e eu virava de frente para onde eu estava de costa, e era como se eu visse num canto, meus irmãos, de todas as cores, escadas de todas as cores clarinhas, as cores do arco-íris, todas em escadinha, uma em cima da outra, uma mais longe do que a outra, não era em cima, era mais longe. E não tinha fim mais de tanta quantidade, qualidade, cores, para mais longe. E eu escutando aquele coro que entrava dentro da minha alma.
aquele louvor que transportava minha alma de alegria, para apagar o que eu tinha visto no inferno, para apagar o sofrimento que eu tinha guardado no meu coração por aquilo que eu tinha contemplado no inferno. Eu escutei aquele louvor que penetrava dentro da minha alma. Quando eu cheguei bem perto para me ver o que eram aquelas cores, eram anjos com a pasta da cor da roupa, clarinha, e todos iguaizinhos. Uma quantidade enorme que não tinha fim. E era aumentando uns por um, atrás do outro. E cada vez que eles louvavam, parecia se multiplicando mais aquelas vozes. E eu me alegrando, quando eu ia chegando bem para perto para mim participar, o anjo dizia assim para mim, que eu falava, que bom estar aqui, que gostoso estar neste lugar. O anjo dizia para mim assim, vamos. Quando falava assim, vamos, eu já não estava lá mais. Eu já estava para o lado de fora e escutando ainda aquele louvor dentro da minha alma que ficou gravado. Até hoje, se pudéssemos contar só em pensamento, só em espírito, só entre eu e Jesus, eu conseguiria, aleluia, viver melhor o que aconteceu lá. Glória a Jesus, eu acho que eu reviveria aqueles momentos. Louvado seja Deus. E eu quero sim que o Senhor agora, depois que passei uma grande tribulação, porque quando casei, assim foi que meus 12 anos para 13, de 12 para 13 foi as 3 revelações que eu incluo. Às vezes, né, eu deixo uma parte que o próprio Senhor, eu orando naquele decorrer daquele tempo, Ele me faz eu retornar como se eu volto a viver. E de lá para cá, quando foi para os 14, 15 anos, 16, começou as lutas, as dificuldades, trabalho, comecei a trabalhar e casei com 18 anos, o meu esposo nem contou o testemunho dele, que era epilético. E com 53 dias nós nos conhecemos, noivamos e casamos. Não durou nem 2 meses. Glória a Jesus. E depois de casados, passou-se 4 anos e 8 meses. Quando temos 2 filhas, 3 filhas. Quando foi com 3 filhas, a terceira filha tinha 8 meses. Deus curou ele instantaneamente. Mas durante esses 4 anos e 8 meses, com as 2 filhas pequenas, de 2 em 2 anos eu tinha uma, então foi, uma tinha 2 anos, a outra tinha 4 e a pequenininha tinha 8 meses. Eu com essas 3 crianças e ele passando mal e trabalhando numa firma muito boa, que já tinha consultado ele há muito tempo, né? 10 anos trabalhando na MWM, e a doutora Gabriela cuidava dele todas as vezes que ele passava mal ali. E as minhas lutas, eu imagino que talvez assim me fez que a mulher casada, ela cuida em como agradar ao marido, aos filhos, e ainda mais com as dificuldades, com as enfermidades. Eu me despreocupei um pouco de me concentrar no Senhor para que Ele viesse me mostrar mais vezes. Aleluia. E de lá para cá foi muita batalha, eu esquecia, né, de contar esse arrebatamento. E louvado seja Deus, agora o Senhor vem me dando essas oportunidades. Eu agradeço a atenção dos irmãos, né, que orem ao meu favor. Se for da vontade de Deus, eu estou pedindo que Ele me mostre de novo, que agora já passou o temporal, louvado seja Deus, estamos em outras provas, louvado seja o nome do Senhor, mas eu sinto assim que as mais difíceis eu já passei, louvado seja Deus. Que a idade de adolescente das minhas 4 filhas não foi fácil, casaram já todas, já tenho 5 netos, louvado seja Deus, né? Estamos aqui, de pé nos caminhos do Senhor, para fazer o que o Senhor nos ordenar, e pedimos a Ele que não nos deixe arredar os pés dessa verdade, e que Ele, por vontade, por misericórdia dEle, por graça, Ele queira nos mostrar de novo, né? Algo agora do fim dos tempos, louvado seja Deus, porque
eu dou muito valor, irmãos, ao dom da profecia, que a terceira vez, ou a segunda, se não me engano, que o Senhor me arrebatou ao céu, foi numa vigília também em que uma irmã que caía endemoniada na igreja já uns 2 meses e não era liberta de jeito nenhum, os irmãos expulsaram os demônios, a irmã ficava sentada no banco, caía de novo, era o culto todo assim atribulada, ela afastava da igreja por uns dias, nós ia visitar a casa dela, ela caía endemoniada lá. Então, uns 2 meses nessa luta, quando chegou um dia de vigília no sábado, era para o coral, a mocidade ir para essa vigília na casa do diácono Antônio, e essa irmã insistiu que queria ir. E os irmãos disseram, mas irmã, lá é uma vigília para a gente se revestir do poder de Deus, a irmã já está vindo no culto, já está bom, fica na sua casa, nós vamos visitar a sua casa amanhã. Mas ela não concordou. Nós seguíamos uma distância de mais ou menos como daqui, lá no terminal Grajaú, de a pé, para chegar na casa desse irmão da vigília. Não tinha linha de ônibus naquela época para esse lugar. E ela seguiu o coral e a mocidade, de longe, sem nós perceber. Ela seguiu até chegar nessa vigília. Quando nós dobramos o joelho, começamos a orar, a primeira oração, ela chegou na porta da vigília e os irmãos não tinham como falar mais nada. Ela sentada no canto. E ela com muita reverência, pedindo sempre de cabeça baixa, pedindo para Deus libertar ela, para que ela não viesse cair ali naquela vigília, porque ela já tinha ouvido falar que na vigília era lugar de poder de Deus, não era lugar de libertação, não era para ela ir na vigília, que o povo estava indo lá era para ser revestido. Ali ela ficou ligada com o Senhor. Na primeira oração que nós fizemos, ela caiu endemoniada, os irmãos colocaram ela de novo lá sentada no banco. Quando terminou a oração, o Senhor me tomava em profecia e me levava até ela. E em profecia expulsava o demônio dela e falava com ela que nunca mais ela iria cair endemoniada. E verdade, nunca mais. Ela foi batizada com o Espírito Santo naquela vigília. Louvado seja Deus. E hoje ela é ministra também da palavra do Senhor, ela administra a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim, meus irmãos, nós precisamos levar cada dia mais a palavra de Deus, sem temer, porque na profecia o Senhor liberta. Quando foi na outra vigília em que o Senhor me arrebatou, foi também sendo usado em profecia na vigília. Essa mesma luz vinha me rodeando enquanto eu falava em profecia, entregando o recado de Deus em profecia que nem era eu, mas o Espírito de Deus falava e eu sentia como que minha voz ia ficando vagarosa por causa daquela luz que vinha me rodeando a cabeça. Glória a Jesus. E eu falando mais devagar, entregando as profecias, falando que o Senhor estava mandando. E eu senti como que perdi minhas forças novamente. E os anjos estiveram de novo, aleluia, do meu lado, na minha frente, para me mostrar também as grandezas de Deus. Eu vou dobrar meus joelhos aqui, irmãos. Vou pedir aos irmãos que orem a meu favor, porque cada vez que o Senhor me faz eu contar este arrebatamento, Ele me diz que tem novidade para mim. Eu ouço claramente do Senhor, Ele falando que tem novidades para mim, tem segredos para minha alma, glórias a Deus. E que eu venha estar apta para mim receber essa dádiva de Deus. Os anjos do Senhor que acompanham esse testemunho, eles sempre só recolhem, só sobem de volta para o céu quando nós acabamos de dar a paz do Senhor e termina todo o culto. E desde quando, a primeira vez que o Senhor me arrebatou, Ele me disse assim: minha fé, avisa para todos que estiverem ouvindo esse testemunho, esse arrebatamento, que nas suas orações nunca esqueçam de mencionar o Salmo 121 e o louvor 3A para adoração a Deus e proteção da sua alma e da sua vida espiritual. Então,
os irmãos puderem louvar comigo, abre a sua harpa no hino 30. E depois nós vamos orar o Salmo 121, os irmãos vai orar ao meu favor. Amém? Tem uma harpa, por favor? Plena paz e santo gozo, tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, canto viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que eu louvo, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mais um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que eu louvo, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois eu vivo de louvor, é meu Rei, meu bom pastor. Oh, glória ao meu, com os anjos que eu louvo, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser alegres. Glória a Deus, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, aleluia, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Amém. Glória a Deus. Quem não sabe o 121 pode procurar na Bíblia. E os irmãos já me ajudem em oração logo depois do Salmo 121. Amém? Glórias a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, puderem orar em meu favor. Vamos me ajoelhar aqui, pedindo que tenha misericórdia de mim, pois somos todos frágeis, né, Senhor? Glória a Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Este não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não se molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal.
Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Pode orar, meu favor. Glória a Quebra todas as barreiras, ó Pai. Vai descendo agora a glória de Deus. Dá unção sobrenatural. Oh, aleluia, glória a Deus. Venha ministrar os dons, ó Pai. Vem entregar a autoridade do céu. Vem entregar, meu Deus, os dons dos mistérios, ó Pai. Completa essa grande bênção, no nome de Jesus, ó Pai. Realiza essa obra agora. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em misericórdia. Quebra toda barreira, meu Deus. Senhor, terá a unção do quebrando toda a barreira, o Senhor recebe sacrifício, para que a tua obra venha crescer, a tua obra venha caminhar, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, completa a bênção, completa o mistério agora. Em nome de Jesus Cristo agora, meu Pai, desenhe o teu mistério, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é o teu mistério, o Senhor quem deu, e é o Senhor quem opera milagres e maravilhas nesta tarde, meu Deus. Confirma, meu Deus, a tua palavra para a honra e glória do teu nome, Senhor. Tem operado sinais mesmo, meu Pai, completando as bênçãos, para que todos venham ser transformados, para que todos venham ser transformados, ó Pai, que todos venham ser abençoados na tua grandeza, na tua graça e no teu poder, em nome de Jesus. Firma a bênção, meu Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, glória a Jesus. Tem irmãos aqui no nosso meio, revela o Senhor, irmãos que têm reprimido o dom de Deus, têm tido medo, ou seja, vergonha, ou talvez não quer ser usado por Deus, né? E assim tem negado de fazer o que Deus tem te mandado. E o Senhor está mostrando assim, por causa disso que tem sofrido. Louvado seja Deus. Quem ouviu esse testemunho e ainda não é evangélico, ou talvez estava com a vida balançada, com a vida despreparada, se afirme hoje. Passe a partir de hoje a andar em comunhão com Deus, temendo a Jesus, porque os ensinamentos do homem não vai levar ninguém ao céu, mas o ensinamento do Rei dos Reis, o Filho de Deus, ele nos transforma, nos guia, nos muda. Glória a Jesus. Passe hoje, a partir de agora, levantar a sua vida, a sua cabeça para Jesus, pedir a Ele que tenha misericórdia, né? Mostre a realidade da tua vida para Deus. Não tenta esconder nada de Deus, mas conte tudo para Jesus. Passe um momento com Deus e vai multiplicando esse tempo para falar com Deus. Louvado seja Deus. No ano de 2009 para 2010, Deus me passava uma revelação profunda, duas revelações em uma, em que de um lado e do outro de uma avenida estava pés de uva, muitas folhagens de uva, era como se fosse muro de um lado e do outro. E eu estava ali na calçada da avenida e eu via uma mão branca grande que surgia do espaço, apertando aquelas. Eu via apenas os cachos de uva enormes, grandes. Cada cacho de uva, glória a Jesus. Da altura desse banquinho assim, os cachos de uva. E aquela mão apertava o cacho de uva dentro de uma taça também grande, que se tornava como uma jarra.
E aquele suco da uva naquela jarra era derramado no meio do asfalto. Quando derramava no meio do asfalto, eu escutava uma voz muito forte, estrondava toda a terra e dizia com grande ira, dizia assim, porque aquela uva que era derramada, aquele suco de uva que era derramado no meio do asfalto, se transformava em sangue humano. Muito sangue que corria de um lado para o outro da corrida, nas calçadas, nas vias, como enxurrada.